Saudamos a todos os nossos amigos e irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos juntos novamente para estudarmos a Bíblia. Ficamos agradecidos a Deus por este momento que temos todos os dias e também agradecidos a Deus por este dia que Ele está nos concedendo. Nós agradecemos a todos vocês, amigos e irmãos, onde quer que estejam, estudando a Bíblia conosco, e estamos sempre nos lembrando de vocês em nossas orações, e também agradecemos a vocês que nos escrevem dizendo de onde vocês estudam a Bíblia conosco. Eu quero mandar aqui um alô especial para o Ronaldo José, ele é de São José do Belmonte, em Pernambuco. A Cleusa Oliveira, ela mora aqui nos Estados Unidos, também estuda conosco todos os dias. Luciano Gomes da Cruz é de Maracaju, em Mato Grosso do Sul. Leandro Marinho é de Colmeia, no Tocantins. Zenaide, de Praia Grande, São Paulo. Roseli, de Areia Branca, em Sergipe. Penha Correia e Isaías, de Campo Grande, Cariacica, Espírito Santo. E todos os demais nós agradecemos e sempre mandaremos um alô para vocês. Iremos orar. Querido Deus e Pai que estás nos céus, te damos graças por este dia que estás nos concedendo. Te damos graças por este momento que teremos estudando a Tua Palavra. Pedimos a unção do Teu Espírito Santo para que possamos compreender a Tua vontade e colocá-la em prática em nossa vida. Nós pedimos uma bênção especial para todos os irmãos e amigos onde quer que estudam conosco a Bíblia, especialmente aqueles que pedem orações. Tu sabes as lutas, os problemas, as dificuldades, as necessidades que cada um está passando. Conceda as bênçãos conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Ontem nós começamos aqui a falar a respeito do sonho que o rei Nabucodonosor teve. Está no capítulo 2 de Daniel. Leia o capítulo 2. É um capítulo até um tanto grande, mas você pode ir lendo com calma e você vai entender o que nós estamos transmitindo para vocês aqui do canal Hora Tranquila. Nós falamos que o rei ficou furioso porque os adivinhos, os magos, eles não souberam dizer o que o rei havia sonhado, e então o rei mandou matar a todos. Isso era uma prática comum na antiguidade. Quando o rei se aborrecia com alguma coisa, ele mandava matar as pessoas e acabou. E isso aconteceu também com esses adivinhos e magos, encantadores que ele tinha no reino. E eles disseram ao rei: para nós é impossível nós sabermos o que você sonhou. E humanamente falando, é impossível sim, claro, nós não conseguimos saber o que o outro está pensando e muito menos o que o outro sonhou. Mas quando Arioque chegou para Daniel e então disse que o rei havia decretado a morte de todos, Daniel e os seus 3 companheiros estavam incluídos, como eu disse ontem. Eles haviam terminado o período deles de 3 anos lá no palácio, foram aprovados com louvor e agora faziam parte dos sábios, dos magos que o rei tinha no palácio. E então Arioque chegou para Daniel e disse que o rei havia mandado matar a todos e que a ordem já seria cumprida. Daniel então pediu a Arioque que falasse com o rei. Daniel inclusive foi ao rei e pediu um tempo. E o rei, como ele apreciava muito a Daniel e os seus 3 companheiros, ele permitiu que Daniel tivesse um tempo juntamente com todos os magos e encantadores. E Daniel foi para casa e convidou os seus 3 companheiros para orarem a Deus. Capítulo 2, versos 17 a 23 diz assim: Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Disse Daniel: Seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais,
Eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Então, aqui nós temos duas orações. A primeira, não é dito as palavras que Daniel usou, mas diz ali que pediram a Deus misericórdia, para que ninguém entre eles, dos sábios, fossem mortos. E Deus então concedeu a Daniel a visão, o sonho, o mesmo sonho que o rei Nabucodonosor havia tido. Deus, irmãos, Ele tem um plano para cada um de nós. E Deus, como nós estamos estudando, Ele tem o controle de todas as coisas. Interessante que muitas das vezes, irmãos, nós, quando estamos passando por alguns problemas em nossa vida, nós estamos atravessando um momento difícil, nós começamos a orar a Deus, nós buscamos a Deus, pedimos a Deus livramento, pedimos a Deus bênçãos, pedimos a Deus vitória, enfim, nós pedimos a Deus tudo que nós achamos que nós estamos necessitando. E quando nós recebemos a bênção, a maioria das pessoas que oram e pedem a Deus esquecem de agradecer. Jesus contou muito bem, e foi um fato real, aqueles 10 leprosos que foram ao encontro de Jesus, e então Jesus disse para eles, olha, vocês vão e se mostrem ao sacerdote, porque era o sacerdote que ia dar a palavra se eles estavam curados ou não. E eles saíram dali onde Jesus estava, foram caminhando para o templo onde estava o sacerdote, e no caminho eles verificaram e viram que estavam curados. Somente um voltou para agradecer. Jesus falou assim, mas não foram 10 os que foram curados? Onde estão os outros 9? Isso demonstra, irmãos, o quanto nós somos ingratos, o quanto nós somos mal agradecidos a Deus. Nós lembramos de pedir, nós apresentamos a Deus as nossas necessidades, mas depois nos esquecemos. Quantas vezes nós vamos fazer uma viagem, quando nós vamos sair de casa, nós oramos, pedimos a Deus a bênção, a proteção, o cuidado, e quando nós chegamos lá aonde nós íamos, quantas vezes nós esquecemos de agradecer a Deus pela viagem que nós fizemos? Pedir, todos nós lembramos, e agradecer são poucos que se lembram. E então, Daniel, ele recebeu o mesmo sonho do rei. E então Daniel, ele bendisse o Deus dos céus. Daniel disse, olha, dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis, dá sabedoria aos sábios e também entendimento aos entendidos. Daniel, irmãos, quando ele foi levado cativo, junto com seus companheiros que ficaram lá no palácio, eles não sabiam que Deus iria usá-los como usou no reino da Babilônia. Eles simplesmente tomaram a decisão de permanecerem firmes ao lado de Deus. Eles não transigiram, eles poderiam muito bem ter cedido ao apetite, ter comido aquelas comidas que o rei estava oferecendo para eles. Eles poderiam ter tomado as bebidas que o rei tomava, mas eles tomaram a decisão de serem fiéis a Deus. E Deus, como eu disse já para vocês nos estudos que estamos fazendo, Deus honrou a fidelidade de Daniel e seus 3 companheiros. É um exemplo, irmãos, para nós hoje, especialmente para os mais jovens que estão enfrentando aí as universidades, enfrentando aí o mundo, este mundo que está cada vez pior, e a sedução, as tentações são cada vez mais atraentes, mais fortes. E se o jovem não tomar a decisão de se colocar ao lado de Deus, como é que Deus vai honrar um jovem desse? Então, irmãos, nós precisamos ter como exemplo Daniel e seus 3 companheiros, assim como no estudo da série passada, quando nós fizemos a série Escolhidos para uma Missão, nós vimos que Esdras e Neemias também se mantiveram fiéis, leais a Deus, homens em quem Deus podia confiar, em quem Deus podia colocar nas mãos dele o trabalho que seria feito. Assim também Daniel e os seus 3 companheiros. E então,
quando nós lemos aqui a oração de Daniel, essa oração de exaltação, essa oração de gratidão, de louvor ao Deus eterno, nós podemos aqui sentir a amplitude e também a intensidade da dependência de Daniel para com Deus. Daniel, ele era completamente dependente de Deus para tudo. E assim também nós precisamos ser, irmãos. Daniel, ele estava sempre ligado ao Senhor. E Daniel, ele confiava em Deus. E era como se ele estivesse vendo a Deus, a maneira como ele se relacionava com Deus. Era como se ele estivesse face a face com Deus. E então Daniel exalta a Deus por tudo que Deus fez através dele e dos seus 3 companheiros. Então, é muito oportuno, é muito importante nós lembrarmos sempre que em toda a história da humanidade, em tudo que nós sabemos, já ouvimos falar da história desde a criação do mundo até hoje, nós sabemos que os reinos, os impérios que existiram, tudo estava no controle de Deus. Assim também, a minha vida e a sua vida precisa estar no controle de Deus. Se nós quisermos ser bem-sucedidos em todos os aspectos em nossa vida, se nós almejamos um dia estar na presença de Deus face a face, quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, nós precisamos também ter a certeza plena de que nós estamos fazendo a vontade de Deus em nossa vida. Amanhã nós vamos voltar dando sequência a este estudo, mas lembrem-se, nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. 2 Pedro, capítulo 3, verso 13. Que Deus nos abençoe.